No programa de hoje, Viver Direito, sempre com um convidado especial, estamos aqui para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Eu sou Graziele Melo e essa é uma oportunidade de Deus da TV Jet para você. Fique com a gente. No programa de hoje, como eu disse, sempre tem um convidado especial e estamos hoje com a doutora Fernanda Lana, que é advogada, especialista em direito empresarial, presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance do Conselho Federal da OAB e também presidente da Comissão Permanente desses mesmos estudos aqui na OAB de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada eu. Por ter vindo. Um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite que me foi feito com muito carinho. Isso é verdade. Muito bem. Isso é uma coisa que eu acho importante disso, antes da gente já começar. Quando a gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre exatamente esse tema, que é um tema, né, interessante, diferente, né, de compliance, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória até chegar nele. Né? O que te trouxe a tua compliance? Pois é. Eu tenho 21 anos de formado, a minha vida toda eu trabalhei dentro de multinacionais e, na verdade, esse assunto veio parar na segunda empresa multinacional que eu estava trabalhando, por volta de 2005, 2006, quando a acionista majoritária da empresa achou por bem que aqui no Brasil também fosse ser incrementado um programa de compliance. Eles haviam feito isso na Europa e resolveram fazer em todas as empresas às quais elas eram acionistas. Então, esse assunto veio parar comigo dentro da área jurídica. E aí vieram as pessoas da Europa, treinaram a gente e nós começamos a implementar o programa de compliance aqui. Para isso, foi necessário fazer uma tropicalização de todas as leis que tinham lá fora em face do programa de compliance que tinha sido implementado nessa acionista, para que fosse aplicada aqui no Brasil. Mas nessa época não existia a lei de anticorrupção. Então, até a lei anticorrupção, nós tivemos que pegar conceitos, os dispositivos, as condutas, tudo lá de fora, porque até então esse assunto era completamente desconhecido aqui. Porque até hoje, na verdade, se fala pouco, pelo menos no meu ponto de vista, as pessoas ainda estão conhecendo, porque não tem tanto tempo assim, né? O que é o compliance? Bom, vamos começar pelo começo. Né? O compliance, a palavra é de origem inglesa, ela vem do verbo to comply, que significa estar de acordo com, agir de acordo com. E de agir de acordo com o quê? Com as regras que são estabelecidas. Então, você está em compliance, você está agindo de acordo com as regras estabelecidas. E aí surgem os programas de compliance. O que vem a ser os programas de compliance? Os programas o que tem, de compliance, né, nesses programas? Exatamente. Você são estruturas, mecanismos, controles, sistemas que vão fazer com que a atividade da sua empresa esteja de acordo com a lei. Por quê? Porque você vai perguntar assim para mim, bom, Fernanda, mas todos nós temos que cumprir a lei? Claro que temos que cumprir, mas os empresários, os administradores, a alta gestão, ela não pode ficar sentada passivamente esperando que todos os seus funcionários cumpram a lei aleatoriamente ou ter a certeza de que eles estão cumprindo a lei. É uma maneira, então, de, como você disse, de controle, né? De comprovar de que está andando na regra, na linha. Exatamente. Mostra que, assim, ó, essa empresa que adota o compliance, não sei se é assim que diz. O programa de compliance. Como é que eu falo assim? Essa empresa está em compliance, como você disse, exatamente. Né? Olha, então essa empresa que está em compliance já pressupõe que ela anda na linha.
Exatamente. Por quê? Porque compliance vai exatamente, né, aderir à atividade da empresa à lei. Muito bem, a lei que aquela empresa está sujeita. Como? Criando vários mecanismos de controle, treinamentos, políticas, procedimentos, registros, evidências de que todas as atividades que são exercidas na empresa estão em conformidade com o que foi proposto. Então, dessa forma, a adesão da atividade da empresa à lei. E essa lei de anticorrupção que instituiu o compliance? Na verdade, aqui no Brasil foi essa lei que é de 2013, que entrou em vigor 180 dias depois. Ela estabeleceu, dentre os seus dispositivos, a existência do programa de compliance como um atenuante no processo administrativo de responsabilização por atos de corrupção no âmbito administrativo, obviamente. Então, foi aí que o programa de compliance, o programa de integridade, passou a ser mais difundido. Muito bem. Posteriormente a isso, veio o decreto que regulamentou essa lei e depois surgiu a lei das estatais, que obrigou as empresas, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as autarquias a exigirem, a terem um programa de compliance, a ter um estatuto jurídico, colocou outros dispositivos de governança também, mas a partir do momento que elas são obrigadas a ter um programa de compliance, como o programa de compliance visa a aderência à lei, você tem que garantir também que as partes interessadas cumpram também a lei para você ficar em conformidade. Todas aquelas partes que estão relacionadas com a empresa, dentre elas os fornecedores e os prestadores de serviços. Então, tudo aquilo que está vinculado à empresa, além, tipo assim, ela presta serviço, ela recebe serviço, tem que estar em conformidade para falar assim, não, essa empresa anda na linha mesmo e todas as pessoas que estão vinculadas a ela também tem que ser. Então, foi aí que começou efetivamente a difundir. E aí, o que estabeleceu, né? Não só a lei federal, mas a lei das estatais também. Começaram a emergir outras leis no âmbito estadual, no âmbito municipal, exigindo que as empresas públicas, as entidades daquela localidade também têm um programa de compliance. Então, ele começou a ser mais difundido. Um exemplo, recentemente, em Brasília, houve uma lei distrital que entrou em vigor agora, em 2018, que obrigou as empresas que prestam serviços para as empresas públicas, sociedades, enfim, públicas em Brasília que tenham um programa de compliance. Então, isso começou a emergir em todos os estados. Ou seja, saiu só da esfera da administração pública para atingir toda a esfera privada também. Exatamente. Então, antes, o que a gente tinha? A gente tinha as empresas multinacionais, né, existentes aqui no Brasil, que já tinham um programa de compliance, porque a sede dela lá fora, então elas já tinham um programa de compliance. E agora, aqui no Brasil, com a exigência de se ter um programa de compliance da administração pública, digamos assim, no modo geral, ela começou a exigir também dos seus prestadores de serviços. Então, vamos parar por aí, porque o nosso tempo já esgotou e temos muito assunto pela frente, porque é um tema muito importante. Fique com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito, conversando sobre compliance com a doutora Fernanda Lana, que é especialista em direito empresarial, é presidente, né, de comissões dessa área na OAB, tanto no Conselho Federal quanto aqui em Minas Gerais. E eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco mais sobre quais que são as áreas, ou uma área ou não, que o compliance atinge, porque são tantas empresas, tanto no âmbito da administração pública, quanto, né, no âmbito privado, e eu fiquei um pouco sem saber como que vai atuar, então, com esse compliance. Como é que funciona isso?
Muito bem, Grazi. O compliance, ele é uma área multidisciplinar, né? Ele demanda expert em várias áreas, porque ela abrange todas as áreas de uma empresa. Então, como o compliance visa aderir às atividades da empresa a toda a regulação, as leis que ela está sujeita, ela vai abranger várias áreas, como a área trabalhista, quando a gente fala de direitos humanos, ela vai abarcar a área ambiental, a área tributária, ela vai abarcar a área regulatória, as interações da empresa com os entes regulatórios, ela vai abarcar o foco dela, né, que é voltada para combater a corrupção, fraude, crimes que são praticados no âmbito da empresa. Então, você vai criar N mecanismos que, além de preservar a integridade da empresa, a reputação da empresa, a imagem da empresa, ela vai preservar também a integridade dos administradores da alta direção. Por quê? Porque quando você cria vários mecanismos de compliance e esse programa ele envolve todos os colaboradores e as partes interessadas, incluindo fornecedores e prestadores de serviços, aquela rede toda de pessoas relacionadas passam a se comprometer com a integridade. É uma das coisas que eu ia até perguntar, que talvez dê até a professora complementar para mim. Operacionalmente, exatamente na prática, como as pessoas, elas devem te perguntar, né? Como que funciona isso? Como é que eu posso implementar isso na minha empresa? Pois é, como é que a gente faz isso, né? A gente faz, as pessoas, não existe uma receita de bolo, porque o compliance, ele não é estático, ele é sempre dinâmico dentro de uma organização. Ele varia de acordo com o tamanho da organização, pequena, média, grande empresa, multinacional. Ou seja, não tem uma restrição de ser só grandes empresas? Não existe uma receita de bolo. Pequenas empresas, médias empresas podem perfeitamente criar mecanismos dentro da sua estrutura que garantam a integridade, que garantam a aderência das suas atividades às leis. Então, não existe assim uma receita. Olha, o compliance é assim, assim, assado, igual o sanduíche do McDonald's. Não é. O que é feito é o seguinte, é feito um diagnóstico da empresa, a gente analisa as interações dessa empresa toda, os riscos que essa empresa está correndo, as interações com órgãos públicos, a dependência dela, o tipo de mercado que ela se encontra, se ela está no mercado regulado, se ela não está no mercado regulado, o número de funcionários, enfim, a dependência dela com terceiros, porque uma empresa que depende muito de terceiros para o exercício das suas atividades, o controle é muito mais difícil. Muito mais difícil você controlar um prestador de serviço seu do que você controlar internamente. Até porque normalmente o prestador de serviço ele é mais independente também, né? Sim, exatamente. Você precisa de controlar aquele prestador, aquele fornecedor, porque eventualmente um escândalo de corrupção, uma prática não conforme, por exemplo, um eventual trabalho escravo, uma infração aos direitos humanos cometidos por aquele prestador de serviço, arranha diretamente a imagem e a reputação da empresa. E uma vez arranhada a imagem, a gente sabe como que é difícil a gente reconstruir de novo. Até porque hoje as pessoas, elas buscam um consumo ético, inclusive de bens, até da prestação de serviços. Está na natureza das pessoas hoje em dia, elas se preocupam com isso. Então, essa rede que se cria é muito importante. Então, o programa de compliance ele vai fazer uma interação enorme com todas as partes relacionadas. Ela vai abranger todo mundo, é como se fosse uma teia de aranha, que não tem fim. Uhum. E esse programa, por exemplo, ele tem um código de ética, ele tem um regulamento. Como é que funciona o programa em si? O que é o programa em si? O programa em si... Ele é um contrato? Não, como é que é feito? Né? A gente tem primeiro, né, tem que ter o comprometimento da alta administração. É muito importante que a alta administração
tenha como valor a integridade, introjete esse valor e dissemine esse valor dentro da organização, dentro das partes interessadas, dentro dos prestadores de serviços, né, etc. É importante que abranja todos os colaboradores dentro da empresa, sem detrimento a cargo, a função. É importante ter uma comunicação muito clara e objetiva. É importante ter um treinamento. É importante ter de todos os funcionários periodicamente. É importante ter um canal de denúncias onde as pessoas, um canal de denúncia com confiabilidade, com anonimato, sem qualquer tipo de retaliação, onde as pessoas se sintam confortáveis em delatar qualquer conduta não conforme e principalmente, né, que vai reger isso tudo, um código de condutas e procedimentos e políticas que vão ser braços desse código. Esse código de conduta vai traduzir todas as condutas que são esperadas dos seus colaboradores, dos seus prestadores de serviço pela empresa. Entendi. Gente, olha só que interessante, aqui a gente tem muitos empresários e se você trabalha também em alguma empresa, né, de alguma maneira, presta serviço para alguma empresa, é um assunto muito interessante de ser debatido, discutido, refletido com a sua organização, né, onde você está. Vamos deixar aqui o contato da doutora Fernanda para esclarecimento de dúvidas, se precisar, né, da prestação de serviço, saber como que funciona, podem procurá-la. Eu quero te agradecer mais uma vez pela presença. De novo. Eu sei que voa, a gente está aqui assim, ó, para poder lançar a semente e foi semeada. Muito obrigado, eu que agradeço, espero ter ajudado com essas breves explicações. Não, pode ter certeza que sim. Não deixe de passar lá na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa e também no Espaço K, para cuidar dos seus cabelos. Até mais!